Deixa eu ver aqui. Que você já conhece de sobra, né? Eu vou fazer uma apresentação que nem precisa, porque a Thaís é conhecida nacionalmente. Ela é diretora da nossa área de infância e juventude aqui na Fergues, é monitora, né, facilitadora dos cursos EADs da FEB, e a Thaís é trabalhadora no nosso movimento espírita em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, mal localizada essa criatura, né? Lá nos vinhedos de Caxias, perto de Gramado, ali naquela região lindíssima. Então, está aí a Thaís. Então, eu apresento a Beth, a nossa Beth, que também é conhecida, né, de todos no nosso Brasil, porque além de ser nossa vice-presidente de unificação, ela também já foi presidente da nossa federativa por 2 oportunidades, mas atua no nosso Conselho Federativo Nacional da FEB, e é escritora, é palestrante, é autora do livro O Líder Espírita, né, que tem já uma área, inclusive, na nossa federativa e um programa no nosso Conselho Federativo da FEB, e é autora de livros infantis, e nós vamos ter a oportunidade. Nós estamos um pouco distantes, eu estou em Caxias, mas ela está na linda Porto Alegre, né, é o lugar que tem o pôr do sol mais bonito do país. E não sou eu só que digo, tá, gente? Não estou gravando toco, mas é verdade mesmo. Então, tá, minha amiga, tudo contigo. Então, queridos, um bom dia, sejam bem-vindos à nossa sala de oficina. Hoje nós vamos conversar um pouco. Nessa sala eu estou desabilitada, amiga. Isso, agora foi. Vamos ver aqui. Eu tenho que ir lá para compartilhar. Aqui eu tenho que compartilhar som. É bom que assim eu já vou refazendo o caminho, né? Na outra eu estava com a sala habilitada aqui, agora já está entrando com som e tudo. Então, a nossa oficina dessa manhã, nós vamos trabalhar um pouco sobre o livro espírita como um instrumento de comunicação e de evangelização. E aí a gente traz para iniciar esse nosso momento uma mensagem do nosso benfeitor Bezerra de Menezes, lembrando-nos que um livro que instrui e consola é uma fonte do céu transitando na terra. E que importância tem esse livro espírita para cada um de nós, enquanto trabalhadores, enquanto evangelizadores, né? Enquanto estudantes da doutrina espírita. E nós vamos realizar uma atividade conectando essa importância do livro espírita também para as nossas atividades de evangelização. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos pedir para a nossa Jéssica colocar no chat um link de um Padlet literário. É uma ferramenta virtual que nós vamos encontrar assim, ó, essa biblioteca virtual com vários livros, e nós vamos, então, em uma frase, olhando essas capas, olhando esse colorido, olhando essas obras dessa nossa biblioteca virtual, nós vamos escrever em algum comentário qual o papel do livro espírita infantil na minha atividade como evangelizador, tá? Em breves palavras, e daí nós vamos compartilhando aqui com os companheiros essa nossa construção dessa nossa biblioteca virtual. Já está lá o link? Coloquei, Thaís. Isso, Tá. então. Todo CCB? É só clicar ali em cima, gente, do link azulzinho, ó, do Padlet, que vocês vão para lá, e aí vocês podem já comentar. Fiquem bem à vontade, tá? Podem comentando, que a gente vai lendo enquanto isso aqui, e depois, logo na sequência, nós vamos relacionar com a nossa atividade do nosso encontro. Olha ali, quem está por aqui, nós já vamos mostrando também. Eu vou enviar até de novo, porque tem corações novos chegando aqui na oficina, não vou conseguir acessar o bate-papo. Então, eu vou enviar novamente para quem está chegando lá no bate-papo. Olha, nós já temos
algumas pessoas aqui escrevendo, um amor por mostrar em imagens e explicar ensinamentos de Jesus, e ensinamento de amor e bons hábitos. Lá do banheiro, caiu Eu vou até Eu recarregar tentei colocar ele no bar, Padre. então não quero mexer lá, vai ficar assim, tá? Isso, vamos ver aqui se a gente já encontra mais gente escrevendo. Podem escrever à vontade, gente, tá? No comentário. Vocês cliquem em comentar e comentem ali, ó. Ainda não entrou nenhum. Esse eu estou projetando para vocês, não é nesse aqui que vocês clicam, é ali no link que a Jéssica botou no chat, tá? Tá ali no chat, nas mensagens, tem um link azulzinho, vocês clicam em cima do link e aí vai aparecer para vocês poderem comentar. Mesmo quem está no celular, gente, é bem fácil, tá? Clica ali. Nós temos ainda alguns minutinhos para a gente fazer essa atividade. É bem isso, um momento para a gente interação. Vamos ver se a gente já encontra amor incondicional, diz a Marília Scardoelli. Agora já está aparecendo umas novas aqui. A singularidade em meio à diversidade, que alguém escreveu. Vamos ver. Fonte de conhecimento. Aprender a evoluir. Tem várias curtidas aqui. Principal fonte de conhecimento, ó, comentou inclusive nos livros dos espíritos. Lição para a vida toda, mas alguém comentou agora. Enriquecimento dos ensinamentos de Jesus, diz a Edith. É um processo de autoconhecimento. Eu evangelizo o outro quando sou o primeiro a me evangelizar na presença do outro. Ótimo. Várias contribuições bem bacanas aqui, uma janela para o infinito, dizia a Beth antes. Então, nós estamos construindo a nossa biblioteca com os nossos sentimentos e as nossas percepções com relação à nossa visão sobre a importância do livro espírita infantil para o nosso trabalho de evangelizador. Aproximar a criança do amor de Deus. Fonte de conhecimento. Gosto muito de utilizar os exemplos do livro Céu e Inferno nas atividades de evangelização. Olha ali. Despertar emocional e fonte de conhecimento. Uhum. Um caminho. Ensinamento do amor e de bons hábitos. Lição para a vida toda. Muito lindo. Nós estamos vendo várias coisas lindas e significativas. É um processo de autoconhecimento, de amor incondicional, diz aqui a Marília de novo. Muito bem. Então, nesse momento que nós nos reconectamos com vários sentimentos, né, relacionados à nossa vivência com o livro espírita, nós trazemos para esse nosso momento de encontro, de conversação, a importância do livro para o trabalho de autoeducação e também de evangelização, de autoevangelização. Muito presente que todo movimento espírita tem, muito certo e muito presente essa função, essa importância do livro espírita, tanto que foi construído nacionalmente o plano de trabalho para o movimento espírita, que traz na sua diretriz 8 a promoção do livro espírita como um elemento essencial ao cumprimento da missão do espiritismo. Então, é algo de importância e relevância
reconhecida e as ações pensadas para o centro e para o movimento espírita como um todo, elas levam em consideração essa importância de elemento essencial para o cumprimento dessa missão. E nós, enquanto evangelizadores, nos nossos documentos para orientação à ação evangelizadora espírita, tanto da infância como da juventude, também temos um capítulo que fala sobre a importância da leitura, né? Dentro das qualidades, na qualidade pedagógica, nós temos que o incentivo à leitura é um norte, um dos pilares da própria qualidade pedagógica dos nossos encontros, junto com a contextualização, com a reflexão crítica, porque as informações e experiências contidas nas obras literárias de qualidade elevada convidam o leitor a registrar ideias, desafios e proposições, que, uma vez compartilhadas e sentidas, são capazes de operar transformações no mundo íntimo com repercussões na experiência social. O acesso ao livro e à leitura é imprescindível a todo o processo educativo qualificado. A formação de leitores é um investimento inalienável, que contribui e estimula uma competência essencial à aprendizagem, conhecer o mundo e as possibilidades por meio da palavra registrada em suas mais diversas nuances. E aí está a beleza, né, do que a gente não vê muitas vezes no livro, né, mas que se traduz em um significado de sentimento e nas emoções que ele desperta, né? A palavra registrada em diversas nuances, porque a imagem também é portadora de linguagem, de significado, e especialmente no livro espírita infantil e juvenil, a gente vê isso muito presente e muito manifestado. Mas por que incentivar a leitura? Porque a leitura colabora com o desenvolvimento mental, enriquece o nosso vocabulário, estimula a criatividade, estimula a interpretação de textos e favorece a reflexão crítica. E sendo a doutrina espírita essencialmente uma doutrina que tem como a fé raciocinada um dos seus pilares e princípios, a leitura tem tudo a ver com isso, né? Por isso que estudamos, por isso que o método utilizado por Kardec foi o método da conversação, né? Foi utilizar a palavra nas suas mais diversas nuances, né? E nos pede que essa fé raciocinada, ela nos convida a transpor para a nossa vida, né, através do exercício do nosso livre-arbítrio, esse conhecimento que não se manifesta apenas na letra escrita, mas que nos faz cartas vivas do Evangelho. Lembrando sempre que na escolha das atividades e das obras, nós tenhamos um olhar da importância do zelo doutrinário, nosso compromisso com Jesus e com Kardec, porque nós fazemos evangelização espírita. Então, não é qualquer conteúdo que nós estamos levando o Evangelho redivivo, nós estamos levando o Consolador prometido por Jesus aos corações, às mentes das crianças e dos jovens. Então, o olhar sensível, seguro daqueles que estão facilitando o estudo para as crianças e com os jovens, ele realmente tem que ser um olhar também de preocupação com essa qualidade doutrinária, né? Não é qualquer livro, não é qualquer texto, não é qualquer história. São histórias que precisam comunicar com os princípios doutrinários e que precisam transmitir valores, sentimentos, para que a criança também exercite essa sua reflexão crítica. E qual o papel do evangelizador nesse processo? É pensar a nossa relação com a leitura e com a literatura. Por isso que nós já iniciamos o nosso trabalho hoje, pensando qual a importância que o livro espírita infantil tem para cada um de nós. E o livro espírita em si, nos pilares nós colocamos as obras básicas, os documentos de orientação, diversos livros infantis e juvenis, coloridos, com imagens bonitas, editados pela nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pela nossa FEB, alguns inclusive em parceria da FERGS, da FEB, para que nós tenhamos esse olhar
do conteúdo doutrinário seguro, como um norte que nos aponte um caminho coerente e de responsabilidade com a manutenção do centro e do movimento espírita. E com relação ao incentivo à leitura, qual esse nosso papel como evangelizador para que isso se efetive? Estimulando a leitura por prazer, porque a obrigação pode criar uma falsa ideia de que ela seja uma punição. Talvez no nosso processo de alfabetização formal, né, na escola mesmo, nós tenhamos vinculado a questão de ler como uma coisa chata. A gente tem que ler porque tem que fazer ficha de leitura. A gente tem que ler porque é aquele momento da biblioteca que ninguém pode falar e aí tem que ficar lá, quase que entre aspas, de castigo, fazendo leitura. Ou assim, tu não vai para o recreio hoje, tu vai ficar na sala lendo, porque tu incomodou. A gente tem algumas questões que realmente não são muito positivas, e que muitas vezes a leitura, que deveria ser algo lindo, mágico, maravilhoso como é, porque te descortina muitos mundos, inclusive os mundos interiores, não foi trabalhado de forma positiva. Então, nós, enquanto evangelizadores, que detemos esse tesouro tão precioso que é o livro espírita, nós temos que ressignificar essa relação com o livro, né? Percebendo quais os interesses das nossas crianças e jovens, desde os estilos literários que eles mais gostam, apresentando livros que sejam do interesse deles, que tenham relação com a sua realidade, que despertem algum tipo de sentimento, promovendo e incentivando o contato com o livro, né? Tem que estar acessível, tem que poder pegar, tem que poder manusear, tem que poder ver, não pode estar guardado numa caixa, fechado, ou numa prateleira alta. Mesmo nos nossos lares, né? Ele tem que estar ao acesso. Ai, mas vai estragar. Gente, e aí se a gente se estragar enquanto pessoa? Não, né? Ele é feito para isso. Ele é feito para que a gente cuide, mas que a gente seja cuidado dele, principalmente, né? Incentivando também a escolha de livros na biblioteca, né? Esse cuidado para que nossos centros espíritas e os nossos encontros de evangelização tenham um espaço que valorize o livro. Que o livro possa ser de acesso também nos nossos centros espíritas, né? Organizando também períodos especiais dedicados à contação de histórias dentro dos nossos encontros, seja online, seja presencial. Não condenando a tecnologia, porque ela pode ser uma aliada poderosa nesse processo pedagógico, né? Uma nova forma de explorar livros. Adotar atitudes que tornem esse processo de leitura mais prazeroso. Criar projetos de leitura. Documento mesmo que organize e que tenha uma intencionalidade do trabalho com o livro, né? Que esse livro seja utilizado como uma ferramenta para comunicar o conteúdo doutrinário com uma intenção, um momento prazeroso, sim, de leitura de deleite, mas que ele gere outras ações em cima dele. Por isso a importância das atividades. E o que comunicar, como comunicar essa disponibilidade e essa beleza do livro, apresentando os livros de uma forma diferente, não alinhados numa prateleira, numa estante inacessível, mas assim como a gente verifica nesses espaços, é uma caixa diferente, é um baú diferente, é um carrinho, é um varal, são caixas que podem ser pintadas, coisas atrativas e de alcance fácil da criança e do jovem. Buscando também formas de incentivar através de peças teatrais, de piqueniques literários. A gente sabe que agora a gente está afastado fisicamente, mas tem formatos virtuais que podem ser utilizados para isso também. Estudos em grupo, clubes do livro, passaporte do pequeno leitor. Esse é um trabalho bem interessante que está disponível no site da FEB, na aba Sou Evangelizador. Pode ser baixado para download, utilizado, impresso e utilizado nos nossos grupos de evangelização. Ele realmente trata o livro como uma possibilidade de fazer uma viagem para os muitos mundos, e a criança tem a possibilidade de registrar por escrito os livros que vai lendo, desenhar, fazer o seu processo de reescrita e reelaboração daquilo que leu e que vivenciou, né? E pode ser trabalhado, inclusive, com o grupo de evangelização, né? Para que cada um vá fazendo a sua construção. E aí a gente traz um dos exemplos
com relação a essa questão de um projeto em cima de um livro, né? E da importância das atividades estarem conectadas e pensadas em cima do conteúdo doutrinário e em cima da obra. Esse livro, Piquenique do Camaleão, que é da nossa autoria e é da nossa editora Fergs, ele traz como tema, como plano de fundo, a questão das emoções, da educação dos sentimentos, que é muito próprio e muito presente no nosso evangelho, quando a gente traz o Conhece-te a ti mesmo, nos temas doutrinários que nós trabalhamos enquanto evangelizadores, né, o tema do autoconhecimento, e ele traz primeiramente a questão das emoções básicas, traduzidas numa linguagem para a criança, como ela possa se identificar com ações do cotidiano, mas que ao mesmo tempo, reconhecendo que todas as emoções são importantes, ela também possa compreender que nós não devemos nos deixar dominar por elas, e que nós temos que encontrar formas de mantê-las em equilíbrio para a nossa saúde mental, espiritual. Então, através do simbólico, do jogo simbólico mesmo, porque a gente traz algumas atividades que trabalham bem isso, nós ressignificamos a própria história, a nossa relação com a história, fazemos aquele processo de reflexão crítica e interpretação do texto, porque não é só do texto escrito, esse aí é do texto de imagem mesmo, essa ressignificação. E qual foi a nossa preocupação ao também trazer essa ferramenta? Trazer atividades que se pudesse trabalhar isso nos nossos encontros de evangelização. Então, o que a gente encontra? Tanto atividades ao final do livro, né? Os nossos livros têm essa característica, tem o livro, mas ao final do livro tem as atividades, né? A gente tem aqui até um que não está no site, um jogo de mímica e de expressões faciais, fazendo aquela relação com o próprio camaleão, um jogo com relação às cores dele, né? E aí quem estuda psicologia tem uma teoria que o autor ele faz na roda das cores, é uma rosa, né? Das emoções, relaciona as cores com as emoções. A gente descobriu, inclusive, que o camaleão esse que tem lá em Madagascar, ele troca as cores conforme as emoções dele, não é para mimetizar conforme o ambiente. Ele realmente fica vermelho quando ele está com raiva para atacar, e quando ele está para casa lá, ele fica roxo, gente, ele fica púrpura. Então, são relações que a gente fez, né, para fazer esse tipo de comunicação. E criamos, inclusive, um site aqui, ó, vou clicar aqui para vocês, quando vocês forem receber esse material, vocês vão ver que tem atividades extras, que vocês descem aqui e encontram outras atividades para baixar, para poder usar, para imprimir e para poder trabalhar. Só um minutinho, gente. Desculpa, gente. Literalmente chegou uma entrega do livro. Thaís, aproveitando esse intervalinho, temos algumas dúvidas aqui. Olha só. Tá. Lá atrás perguntaram como adquirir esses livros. Depois nós já vamos mostrar, viu, gente? Acho que vocês vão responder melhor do que eu. Como que podem estar adquirindo essas obras? Nós temos 15 minutinhos finais, Jéssica, para as perguntas, aí a gente vai colocar tudo isso. Esses e outros, né, a gente vai mostrar ali que a gente tem a livraria virtual, vocês fiquem bem tranquilos, não se preocupem nem em copiar isso, gente, vocês vão receber esse material. Nós estamos só dando opções, sugestões, tá, e ideias. Depois vocês vão ter todo esse material disponível, esses links, eles são clicáveis. Vocês vão clicar em cima deles, eles vão abrir isso tudo que a gente está abrindo. Questão do formato virtual, hoje nós estamos conectados, né? Muitos de nós em encontros online. Nós temos várias ferramentas que podem ser adaptadas para trabalhar o uso do livro espírita. Por exemplo, fazer rodas de leitura com uma ferramenta do Wordwall gratuitas, tá? Quiz com Gart, com PowerPoint, com Kahoot, um Padlet literário como aquele ali que a gente fez, é uma ferramenta gratuita e ele pode ser trabalhado de várias maneiras. Questões de animações,
de histórias em quadrinhos, de caça-palavras. Tem sites como, por exemplo, o Educolorir, que inclusive é possível imprimir o caça-palavras que a gente criou, com as palavrinhas que a gente fez. Nuvens de palavras, formulário Google, são várias opções. E a questão da própria leitura em casa, né? Vivências, dinâmicas, tarefas cooperativas, tarefas de simples produção para os pais e para as famílias, incentivo ao evangelho no lar e a utilização de obras infantis para a realização desse evangelho, presença do Jesus itinerante virtual, Mandacard com Jesus. São muitas atividades que nós podemos nos utilizar. E a Beth vai nos trazer outras experiências bem bacanas e bem interessantes para que esse nosso trabalho se efetive. Isso, meus amigos. O nosso objetivo aqui é fazer um compartilhamento, assim, para despertar ou aprofundar nos corações este compromisso do movimento espírita e dos trabalhadores espíritas com o livro. Agora mesmo, essa questão que a Jéssica já colocou ali, da aquisição das obras, né? A gente vê o esforço dos evangelizadores, a Thaís traz aí uma gama de estímulos criativos para a formação de leitores. E esse encontro, ele tem uma integração com a área de comunicação. Então, nós também, além de evangelizadores, nós podemos ser comunicadores, nos associando a algumas atividades que as nossas federativas precisam desenvolver. Uma delas é a editoração de obras. A Federação Espírita de Mato Grosso também já transita por esses caminhos de editoração. A nossa editora Fergus, ela tem uma vocação para a edição de obras infanto-juvenis. Né? Por quê? Porque o livro infanto-juvenil, como diz André Luiz na obra Conduta Espírita, ele é uma vacina contra o mal. Então, afeiçoando as nossas crianças à leitura de boas obras, desde as primeiras idades, desde a primeira infância, nós já estamos preparando o coração do ser para o desenvolvimento de valores morais positivos, para a construção de uma identidade que se afeiçoe ao que é bom, ao que é belo e ao que é útil. Então, editorar livros é papel do movimento espírita. O Conselho Federativo Nacional aprovou, no ano de 2019, um documento intitulado O Livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita. Então, é um documento que nós precisamos estudar em todos os segmentos do Centro Espírita, principalmente na área de comunicação e na área da evangelização. Para compreendermos o papel do livro espírita, proposto por Allan Kardec quando ele escreve a Constituição do Espiritismo, em 1868, dizendo que o livro espírita é negócio de administração. O que ele queria dizer com isso, na linguagem da época? O livro espírita é o que nos permitirá darmos sustentabilidade ética, doutrinária, social, político, cultural e financeira do movimento espírita. Então, vejam o largo espectro que o livro tem. E nós, na Fergus, nós sempre estamos buscando popularizar o livro. O que é popularizar? É torná-lo mais e mais acessível a todas as camadas. Então, nós fizemos aqui um exemplo, nós fizemos um projeto e inscrevemos na Lei Rouanet. Esse projeto foi aprovado, nos permitiu captarmos recursos, destinação do imposto de renda das empresas parceiras, que nos permitiu editar 25 mil exemplares das obras da coleção Conte Mais. Estas obras
tem um percentual que elas são destinadas para as escolas parceiras do projeto, ou seja, aquelas que fazem com as nossas contadoras voluntárias, como vocês vão ver em uma oficina que tem hoje, né, sobre o Conte Mais, fazem contação nessas histórias. As histórias fornecem a listagens das crianças que participam, para que isso integre os nossos relatórios administrativos. Também para centros espíritas, que através da evangelização no nosso estado, desenvolvem as atividades de contação e tem, inclusive, espaços de contação de história nos centros, né? E também para a comercialização, que reverte em proveito das atividades todas do movimento espírita. Então, fica aí uma dica muito importante. Abracem a editora da Fênix. Nós precisamos inundar os espaços, a vida das nossas crianças, das nossas famílias, dos nossos lares, com obras que são obras de cunho doutrinário, para que as nossas crianças não fiquem precisando pegar livrinho infantil que apresenta o espírito como um fantasminha, como a gente tem visto por aí, não é? Que conecte os ensinos espíritas com personagens violentos, agressivos, que ficam dando com um coelho na cabeça uns dos outros. Então, a gente precisa ter esse devotamento à produção, à editoração de bons livros. Tem mais, né, Thaís? Passando aí. A Thaís já trouxe, nós reforçamos, meus amigos, as obras com atividades para o evangelizador e o educador. Esse livro Conte um Conto, mas não aumente um ponto, que a Rosinha já me disse que vai contar a história hoje, acho que numa das oficinas. Ele trabalha fake news com as crianças, trabalha a verdade, como que nós devemos valorizar a verdade. Coloca ainda na história uma ferramenta, porque com protagonismo infantil nós já vamos preparando a mente das crianças para o exercício da liderança saudável, da liderança servidora, cujo modelo é Jesus. Então, o livro ele traz, inclusive, um roteiro do repórter, da criança já aprender a trabalhar uma ferramenta muito útil para as nossas lideranças, no planejamento, enfim, desde pequenos, de uma forma lúdica. E ela traz uma proposta da construção de um livro coletivo. Isso aí é uma proposta da nossa assessoria literária, da editora da Fergues, como construir um livro com as crianças. Porque, além de formar leitores, nós também vamos formando bons autores. Formando autores para o futuro. Pessoas que se devotem a aprender a escrever bons textos. Tá? Então, é uma outra sugestão que nós deixamos. E a outra também é esta aí. A questão do custo dos livros sempre acompanhou o movimento espírita. Não é de hoje que as pessoas dizem assim, mas o livro é caro. O livro não é caro. O livro nunca foi caro. Mas, às vezes, a gente tem essa impressão, até por um desconhecimento do que é uma cadeia do livro, do número de pessoas que uma produção literária envolve. E Kardec recebia essa indagação. O que fazer para um livro se tornar mais barato? E ele disse, um dia nós vamos popularizar o livro. E os clubes, eles servem para isso. A nossa experiência na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que nós vamos ver no vídeo e depois fazer mais alguma abordagem, para compartilhar com vocês. O vídeo ele é um vídeo antigo, nós estamos trabalhando um novo, mas ele dá uma ideia do que seja o clube. Tá isso.
Clube do Livro Fergues é uma forma de compra coletiva onde muitas pessoas solicitam o mesmo produto, diminuindo seu custo. Você recebe todo mês um livro novo de excelente qualidade. São obras selecionadas que chegam até você com um ótimo custo-benefício. O Clube do Livro Fergues tem por objetivo promover, através do livro espírita, a sustentabilidade ética, sociopolítica, cultural, ambiental, espiritual e econômica do movimento espírita do Rio Grande do Sul. Incentivar a formação de novos leitores para ampliar o espectro da divulgação da doutrina espírita. Fornecer ao leitor espírita obras de qualidade doutrinária e literária com preço mais acessível. Auxiliar na sustentabilidade financeira das instituições espíritas. Associando-se ao Clube do Livro Fergues, você contribui para a sustentabilidade financeira do movimento espírita, pois além de auxiliar sua instituição espírita, você ajuda os órgãos de unificação e a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Procure a instituição espírita mais próxima e faça parte desta corrente de divulgação da doutrina espírita. Para saber mais, acesse www.fergues.org.br/clube-do-livro ou escreva para clubedolivro@fergues.org.br. Então, meus amigos, essa é uma experiência que nós temos compartilhado com várias federativas. O mês passado se agregou ao Clube do Livro, fazendo o Clube do Livro no seu estado, a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Estamos trabalhando agora com a Federação da Paraíba também, orientando, fazendo reuniões, porque é uma ação que exige solidariedade de todos. Não basta a gente dizer, olha, tem um livro aqui, quem é que quer se associar? Não. Tem um caminho que é feito pelo coração, tem a solidariedade das pessoas que transportam o livro. O centro espírita se envolve porque ele fica com a maior parte dos recursos da obra. Existe toda uma equipe que trabalha e avalia os gêneros, os estilos literários. Então, nós temos o Clube do Livro Adulto, que tem em torno de 3.000 sócios, o Clube do Livro Infantil, que ainda não está naquele patamar que nós sonhamos, porque ele não chega a 1.000 sócios ainda, e o Clube do Livro Infanto-Juvenil, né, dos jovens, que ainda estamos em torno de uns 200 jovens. Estamos trabalhando para aumentar isso. E os evangelizadores, quando se criam um Clube do Livro, eles têm uma tarefa primordial nisso. Porque o momento em que o evangelizador ele pega uma obra e ele trabalha com o seu grupo, ele cria uma afetividade do grupo com aquela obra. E aí nós permitimos que um livro que custe, vamos supor, R$35, R$40, ele chegue até o leitor em torno de 25, 20, dependendo do estado, né? Dependendo das circunstâncias de cada lugar. Mas a gente cumpre aquilo que o codificador propôs, que era popularizarmos as boas obras espíritas. Então, fica mais uma sugestão desse case, que para nós se mantém, inclusive durante a pandemia. Alguma diminuição, é claro, mas o grande percentual continuou fazendo a obra chegar, como disse a Thais, como um recurso de saúde mental. Tá? Vamos passar o outro? E aí, então, meus amigos, a contação da história, que essa nós só vamos dar uma pincelada aqui, porque vocês terão uma oficina. Conte mais. O Conte Mais tem sido um programa
que tem auxiliado em muitas frentes, não só no nosso movimento espírita. Ele nasceu no movimento espírita, nasceu com histórias das evangelizadoras, que depois foram compiladas, foram atualizadas e continuam sempre em atualização. E aí ganhou o mundo, né? Nós temos hoje pessoas fazendo gravação das histórias nos Estados Unidos, na Europa, e em vários estados do nosso Brasil. E agora, durante a pandemia, a nossa coordenação do Conte Mais entrou com mais esse recurso, ofertando mais esse recurso às crianças, às famílias e aos próprios grupos de evangelização no Centro Espírita, que é a gravação do Conte Mais em casa. Semanalmente, o Conte Mais, ele entra no ar ao meio-dia, nas redes sociais da Fergs e fica postado lá. Já temos mais de 50 episódios. Thaís, vamos só dar uma palhinha assim, né? Porque ele é um vídeo grande, cada episódio é grande, né? Mas só para a gente ver como ele começa. Olá, eu sou a Lia Goulart, do Conte Mais, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E a gente vai adentrar mais uma vez no mundo de faz de conta das histórias. A história de hoje que eu trouxe para a gente contar, ela serve para os grandões, para os médios e para os bem pequenininhos. E ela está aqui. E as sementes contaram. Esta é a história de um menino chamado Ivan. Isso, olha aí. Então, vamos deixar já uma curiosidade aí para vocês acessarem lá nas páginas do nosso Facebook, no site da Federativa, estão todos os episódios que podem ser utilizados como inspiração para a gravação de novas histórias, para exibirmos nos nossos encontros. E cada história dessas também tem, ao final, uma atividade que pode ser feita com as crianças online. Então, a contadora, ela conta a história e já tem uma oficina, né? Uma atividade agregada no final de cada episódio. Vocês vão ver, tem episódios que vai aparecer a girafa, que nós temos os nossos bonecões, né? A estrelinha azul, o biscoitão redondo, enfim, tem vários bonecos gigantes que a gente usa nas atividades presenciais e que agora nas atividades virtuais, vez por outra, eles aparecem nos vídeos fazendo interação com as nossas contadoras. Contação de história é um recurso que Jesus usava, né? E por isso, é claro que é algo extremamente cativante. Até as nossas empresas, hoje, elas estão usando o storytelling, né, como um recurso para divulgarem os seus produtos, treinarem os seus colaboradores, enfim. E o nosso Conte Mais, esse ano, está completando 18 anos do programa, desde que foi editada a primeira história. Né? A primeira história foi editada em 2002, ali, aí começou. Então, o Conte Mais faz 18 anos de atividade. E é claro que a gente vai espalhar pelas redes o convite para que vocês possam estar conosco nesse momento tão especial que a coordenação do Conte Mais, a nossa área de relações institucionais, a qual ele está vinculado na nossa federativa, né,
vai realizar. Conte Mais tem duas vertentes. Uma é para a sociedade e a outra para a nossa evangelização, que foi de onde ele nasceu. E aí, meus amigos, também compartilhando com vocês, cuidado que nós temos com o nosso livro espírita. Cada lançamento que se faz da Fergus Editora, nós também fizemos um book trailer, que é uma forma de divulgar de maneira assim, mais atraente, mais interativa os nossos livros. Esse book trailer que nós vamos assistir é o book trailer de uma obra feita para a juventude, parceria com a Federação Espírita Brasileira, traz um livro extremamente conhecido, que é O Nosso Lar, que a FEB editou para as crianças, né? O Nosso Lar para a criança, e a Fergus, em parceria com a FEB, editou para os jovens O Nosso Lar em Versos, uma adaptação do nosso querido autor, o Adeilson Salles. Então, vamos ver como é que ficou esse book trailer, né? Para deixar vocês com bastante vontade de ler a obra. Aqui nosso personagem sua história vai narrar, quando da sua viagem para o além retornar. Ele estava há muito tempo perdido e sem esperança, sofria e chorava muito, parecendo uma criança. Não tinha a menor ideia de onde se encontrava, a saudade da família era a dor que o angustiava. Como um humilde aprendiz, vai compartilhar lições. Nosso irmão André Luiz tem muitas informações. Na terra fui orgulhoso, abusei da posição, cultivando muitos vícios, mergulhado na ilusão. Uma história incrível. Repleta de ensinamentos. E agora em uma nova versão, especialmente para o público jovem. Nosso Lar em Versos, do autor Adeilson Salles, uma produção Fergus Editora. Então, tá aí, né? A gente dizia na outra oficina que quando elaboramos esse projeto editorial, a gente fez isso com frio na barriga, né? Porque trazer um livro em mangá, nesse traço japonês aí, para o movimento espírita, nos requisitou assim bastante estudo da origem do mangá, do que ele desperta, enfim, mas vimos que ficou assim extremamente adequado, né? Os nossos jovens gostaram muito, se identificaram. O mangá tem várias vertentes e esse é muito atenuado, assim, ele ficou bonito, ficou muito adequado também para a história da obra, né? Então, a gente pensa muito os nossos projetos editoriais, faz um esforço de empatia, de pesquisa, porque o livro para nós verdadeiramente é um compromisso de natureza espiritual, né, meus amigos? Então, a gente trouxe isso, e os nossos book trailers, eles estão numa playlist, ó, que vocês também vão receber o link, né? Está na página da nossa editora, tem 45 book trailers, e vocês, através dos book trailers, entrando lá na página da editora da Fergus, que o link está ali, e também no YouTube, vocês vão ver a sinopse de que se trata cada obra, né? Já traz, além da sinopse que tem no site da editora, também tem os book trailers, que são
que se constitui num trabalho da nossa área de comunicação. Nós temos, como a Federação de Mato Grosso, isso é muito interessante dizer, como tem coisas que a espiritualidade dita. Quando nós estávamos fazendo um projeto para profissionalizarmos a parte de produção de conteúdo, na época conversamos também, na época com o Tiago, com a Marcela, a Federação de Mato Grosso estava pensando no mesmo sentido, né? Então, isso aí são produções da nossa assessoria de comunicação social, que é profissionalizada e que faz os nossos book trailers. Então, meus amigos, algumas experiências que a gente traz, alguns cases, assim, a título de contribuição, de sugestão, e eu já vi, né, Jéssica, que tem bastante perguntinha ali no chat, que a gente fica à disposição a partir de agora para fazer esse bate-bola aí com o nosso pessoal. A gente tem a pergunta de como adquirir essas obras, acredito que já foi, né, esclarecida. Tem uma pergunta também, esses espaços de contação de histórias são separados dos encontros de evangelização? Isso. Então, vocês viram, aqui está o link da livraria virtual, né? Onde podem ser adquiridos. E também vale a pena conferir, né, Jéssica, se a distribuidora da Federação de Mato Grosso tem algumas das nossas obras. E aí fica mais fácil também o acesso, né? Mas tem o link da livraria virtual aqui, onde vocês podem encontrar todos esses livros que estão aí, muito mais. A gente tem mais de, entre adultos e infantis, a gente tem mais de 160 títulos. Tá? Thaisinha, quer responder essa outra pergunta aí, minha amiga dos espaços, né? Então, gente, como é que funciona? Nós temos duas questões com relação à questão da contação de histórias. A contação de histórias, ela é uma ferramenta do encontro de evangelização, a fim de levar o conteúdo doutrinário, de transmitir o conteúdo doutrinário. E nós temos algumas ações evangelizadoras que são exclusivos espaços de contação de histórias. Então, são duas coisas diferentes, mas que se complementam. Por exemplo, o nosso Conte Mais, ele tem também um espaço de contação de histórias, que conta histórias em horários específicos para crianças de escolas da região de Porto Alegre, que vão até esse espaço, e aí essas histórias, como são de cunho moral, elas têm um espaço, um ambiente apenas de contação de histórias e de realização de atividades na questão dos valores morais. Não se entra no âmbito da evangelização espírita nesse momento, né? Não tem a prece, não tem o passe, não tem aquela ambiência que nós realizamos no encontro de evangelização. Alguns centros espíritas nós sabemos que tem momentos no qual as crianças estão numa sala realizando uma atividade de evangelização, de ação evangelizadora, e os pais estão na palestra pública doutrinária, ou no passe, em outra atividade. E aí é realizado um momento de contação de histórias. Isso também é uma ação evangelizadora, né? Mas o que cada vez mais nós buscamos nos aproximar enquanto encontro de evangelização? Tudo aquilo que a gente falou antes, o encontro de evangelização, ele tem que ter uma intencionalidade de transmitir o conteúdo doutrinário. Nós não contamos histórias por contar histórias, né? As histórias, elas transmitem o conteúdo mais precioso que a gente tem, que é os princípios doutrinários, é a doutrina espírita. Olha, a Beth está nos mostrando aqui o espaço Conte Mais que a gente tem lá na nossa federação. Na sede antiga nós tínhamos uma casinha, literalmente uma casinha no topo de um morrinho, na parte de trás da federação. E agora, nesse nosso espaço novo, nós temos, no prédio novo, que já estamos há 5 anos, mas nós temos uma sala também toda colorida com os personagens, no qual as crianças vão realizar atividades. Né? Essas crianças que vocês estão vendo aqui são de escolas de Porto Alegre, numa parceria, né, que a Fergus tem com o poder público, e antes da pandemia, essa foto é de antes da pandemia, tá, gente? Elas iam semanalmente, tinham encontros nas quintas-feiras,
terças e quintas, alguns agendamentos, né? Mas nas quintas-feiras eram físicas. Olha a realização de atividades com elas. Depois vocês vão ver no encontro, realmente, na oficina sobre Conte Mais, elas vão falar mais específico sobre isso. Mas nós aqui, então, com essa relação da ferramenta, contação de histórias aliado à evangelização. Tá? Nós temos também uma outra pergunta, Thaís. O Uhum. que é gelateca? Ah, gelateca. Gente, desculpa, mas é assim, ó. Sabe quando uma geladeira queima o motor e tu não tem mais o que fazer com ela? Então, o pessoal por aqui andou criando o seguinte, ela é uma outra forma de disponibilizar livros e de dispor eles de maneira criativa. Teve alguns que pintaram a geladeira, porque daí ela fica, como a gente diz, só a carcaça, né? Quase como se fosse uma estante. Só que aí eles customizaram, pintaram, uns adesivaram, botaram figurinha, fizeram ela como um móvel afetivo no qual se dispõem livros para que as pessoas possam ter acesso a esse livro. No caso da nossa federativa, nós criamos uma gelateca, inclusive, que você pega livro e não precisa devolver. Os livros são doados para as pessoas poderem retirar o livro e o livro circular, literalmente um livro livre. Olha ali, a Beth já colocou ela ali para nós. A nossa fica na frente da sede da federação, né? Nesse momento de pandemia, ela não está por lá não, né, gente? Porque, inclusive, a gente não estamos com a sede aberta, a parte da livraria e da distribuidora de livros está aberta, mas a sede não. Mas é mais ou menos isso o funcionamento, né? A gente já viu gente falando que tem forno criativo também, quando o fogão não funciona mais e não tem mais nem como arrumar, e já customizaram forno, malas. Lembra aquela questão da função de se colocar ao acesso de forma criativa, não dispor de forma só linear e que não fique atrativo e de proximidade das crianças. Eu vi que tem pergunta ali no chat, nessa questão do adquirir, ou do pesquisar, ou do encontrar. Pessoal, com relação aos vídeos, às vezes a gente vai fazer um encontro online e a gente diz assim, ai, mas eu não tenho boneco, eu não tenho livro para contar, eu quero customizar e fazer, sei lá. Ó, eu até estava dizendo, eu recebi de uma colega que é coordenadora nossa da infância, lá em Porto Alegre, ela pegou os moldes daquele preto e branco do nosso Mário, do Piquenique do Camaleão, e ela fez de EVA, ó, um de cada cor com as imagens, para a gente contar a história do camaleãozinho. E ela me mandou essa semana. A gente cria, a gente recria, a gente utiliza a sucata. Eu sei que todos vocês no encontro de evangelização se utilizam dessas diferentes formas de linguagem, mas a gente tem uma preocupação realmente que o livro tenha uma mensagem segura, doutrinariamente coerente, imagens que comunicam a sensibilidade que esse livro tem. Não é qualquer livro que se adequa para o nosso encontro de evangelização. Thaís, o Pedro Henrique aqui está dizendo que assim, ó, na nossa casa espírita temos o projeto Meu Livrinho Espírita. Como é que é isso, Pedro? Não é Pedro, não, é Isis, é porque eu entrei na conta do meu filho. Ah, tá bom. Isis, como é que é isso, Isis? Então, nós desenvolvemos esse projeto, aí nós desenvolvemos junto com os pais, aí criamos uma sacolinha bem bonitinha, toda enfeitada, os pais doaram livros, nós evangelizadores compramos também, adquirimos e levamos. No primeiro momento foi para o primeiro ciclo de infância. Aí nós colocamos os livros lá, ele escolhe, a criança escolhe o livro, leva para casa, lê junto com os pais. Aí no próximo encontro de evangelização ele devolve e só pode pegar outro se ele tiver devolvido. E aí, depois, a cada assim, 3 meses, eles escolhem um livro que eles mais gostaram, que leram, e aí a gente desenvolve uma atividade, ou em forma de teatro, ou marionete, ou uma brincadeira de caça, com o tema daquele livro. Contação de história, poesia, música. Muito bacana, as crianças adoram. Que lindo. Viu? Que bacana, né? Isso aí são ações valiosas, gente. Como, assim, ó, essas crianças, elas vão ser gratas pelo resto da vida às pessoas que colocaram essas obras
na vida delas, com certeza. Excelente. Eu vi que tem uma pergunta ali se na Federação Espírita do Pará também tem esses livros. E Estive no Pará uns 2 para anos atrás. E tem, inclusive na livraria da Federação Espírita do Pará, tem obras infantis, tanto da FEB como da FERGS. Eu sei que eles já têm lá também. Eu só contar uma experiência, dividir uma experiência. Nós trabalhamos um desses livros, foi aquele livro Meu Avô Desencarnou. Trabalhamos ele tudo, fizemos atividade. Um tempo depois, o pai de uma evangelizanda desencarnou. E ela nos falou que esse livro ajudou demais a compreensão, a aceitação do desencarne do pai. Sabe, a mãe veio contar, veio falar que ela aceitou tranquilamente, porque ela era muito apegada ao pai, todos tinham medo da reação dela após o desencarne do pai. E ela agiu tranquilamente, e ela falou, o livrinho me ajudou demais nesse processo. Tem questões que são da vida, né? Das crianças e como a história ajuda. Outra coisa também muito importante que a gente atenta muito aqui são os assuntos que estão sendo comentados no momento em que a criança, é claro que ela se envolve nisso. Por exemplo, né, a questão das emoções do piquenique do camaleão, com a pandemia, isso aflorou muito, né? Saiu o livro, né? Nós também trabalhamos a questão da corrupção, da honestidade, fizemos uma obra, Gato Gastão, Rato Ramiro. Esse livro tem o honestômetro, né? O honestômetro. Adoro, eu estava com isso aqui no quarto. O honestômetro que a gente vai fazendo a criança, tem atividades, né? Se abaixe, se levante, o honestômetro sobe, o honestômetro desce, olha ali, viu? Então, para trabalhar isso nesse momento, trabalhamos a questão das fake news, que eu já coloquei ali, o livro Conte um Conto, mas não aumente um ponto. A Bisa Luísa, que está em cima da mesa. Exato. O Alzheimer, né, que é uma parceria com a Federação de Mato Grosso, a nossa querida Jovina, que é vice-presidente, escreveu a história da Bisa Luísa, a mãe dela, com Alzheimer. Né? Então, traz para a criança esta realidade de uma forma lúdica. Isso é muito importante, né, a gente fazer isso. Esse aqui traz a questão da adoção. É todo em versinhos, gente. É a coisa mais linda. Tem uma imagem aqui que eu acho fantástica, que o rapaz que desenhou, bom, ele é super inspirado, mas ele fez as duas que nasceram do coração. Ó. É verdade. A mãe. A autora, né? A autora do livro, a Janete, ela tem filhas gêmeas adotivas. Então, o livro é escrito por ela e pelas duas, né? Contando a história delas, uma coisa linda, assim, da gente ler. E elas são bem parecidinhas. Olha, tu vê o rapaz que a gente diz, né, o designer gráfico que fez os desenhos, fez elas bem parecidas, moreninhas, com o cabelinho cacheadinho. Foi de uma sensibilidade assim bem Olha grande. aqui, Thaís, olha aqui, ó. Gostei dessa pergunta aqui. Você tem algum projeto para evangelizadores que gostariam de escrever livros? Sim! Meus amigos, escrever livros é escrever. A gente tem que começar a escrever. Como é que nós fazemos aqui na nossa editora? Nós recebemos os textos, temos um assessor literário que vai analisando o texto e vai fazendo as sugestões para o escritor. E o escritor vai adequando, readequando. Tá? A gente recomenda a leitura de determinadas obras. Se é um livro em verso, nós vamos recomendar determinadas obras que a gente sabe que funciona. Tá? Se é um livro em texto, nós também, a assessoria literária, o nosso assessor literário, ele é mestre em escrita criativa e tem nos ajudado. Né? Esse é o projeto que a gente tem. Eu estava dizendo na outra oficina que nós terminamos a redação conjunta de um texto com a Federação de Roraima.
a nossa evangelizadora Charlotte, ela mandou um texto in natura e a gente foi trabalhando com ela. Devolve, volta, devolve. Agora, né, no mês passado, o nosso conselho editorial aprovou o texto da história. E aí a gente está começando as tratativas para fazer um livro em parceria. Então, sim, primeiro passo, quer escrever obra? Escreva e submeta a avaliação de quem está afeito a avaliar, normalizar texto, né? Que compreenda isso. Nós temos recebido, agora estamos avaliando o texto de um evangelizador da Federação Espírita do Paraná, né? Conquanto o Paraná tem a editora, nós temos assim uma estrutura já um pouco mais detalhada para isso. Então, quer escrever? É a Adriana, né? Escreve. Envia para a sua federativa, nós ajudamos, se a federativa entender que é oportuno também, tem pessoas na frente com condições de fazer esta avaliação. Uma coisa muito importante assim para quem quer escrever no movimento espírita. Primeiro, tem que ser desapegado do texto, porque todo autor, eu sei porque eu sou autor, acha que tem uma obra-prima na mão. A gente acha isso. Só que quando chega lá na avaliação, às vezes não é tão prima assim. Aí a gente tem que refazer o texto. Então, tem que ter humildade, desapego, humildade, perseverança, dedicação, ler bastante, porque quem não lê não escreve. Tá? Então, é esse o caminho, gente. Inclusive, antes que eles saiam, só lembrando, vocês vão ver, o Conte Mais surgiu disso, gente. As nossas histórias do Conte Mais surgiram de um concurso de evangelizadores. Concurso no sentido assim, era um concurso literário para enviar histórias, né? Em 1965, tá? E aí, dessas histórias que eram contadas, eram narradas nos encontros de evangelização, porque não se tinha um material, vocês imaginem, a década de 50, de 60, materiais de histórias infantis adaptadas para contar o evangelho, para contar histórias com valores morais, eram os evangelizadores que escreviam. E aí eles muito contavam e pouco relatavam. E o incentivo do grupo de evangelizadoras, que inclusive contava com a dona Cecília, com a dona Dina Rocha, a dona Cecília Rocha, né, que vocês conhecem da Federação Espírita Brasileira, ela estava vinculada a esse projeto e elas fizeram um concurso de contos e receberam muitas histórias para depois compartilharem com os evangelizadores. E aí nasceu o nosso Conte Mais. Muito especial. Gente, muita gratidão. Antes de todos saírem, vamos tirar a nossa foto, que o Tiaguinho pede no WhatsApp, fala, não esqueçam de tirar a foto. Jéssica, nessa eu já estou sem batom, que coisa. Ai, eu saí para o café e não retoquei o batom, que coisa imperdoável, mas vamos lá. Vamos lá. Aí eu tenho uns informes muito importantes, rapidinho, antes que vocês saiam. Vamos lá. 1, 2, um sorriso, 3. Muito bom. Gratidão, gente, pela presença. Gratidão, Thaís e Beth, pela oportunidade de aprender com vocês. O quanto os aprendizados foram ricos para que a gente possa incentivar as nossas crianças à leitura, à introdução no lar, no centro espírita e na sociedade também. O Conte Mais é um grande exemplo disso, né? Então, muita gratidão. Antes da gente sair, eu preciso passar algumas informações que o Tiaguinho passou aqui para a gente. A abertura da tarde, vocês irão receber o link no WhatsApp. E os próximos links das oficinas na rodada 3 também. Então, vocês já participaram de 2 oficinas. Ao todo, a gente consegue participar de 4. Então, à tarde, vocês receberão no WhatsApp também o link para poder participar da rodada 3 no dia de hoje, tá bom? Aí vocês escolhem a temática que vocês querem participar.
Qualquer dúvida, a gente também está disponível. A gente agradece muito a presença de cada um de vocês. Quem já recebeu o link por e-mail é o mesmo link que foi recebido antes, né? Exatamente, isso mesmo. É isso, pessoal. Um ótimo almoço. Isso, a gratidão é nossa. Obrigada, Está gente. cheio de gratidão ali no chat, mas a gratidão é nossa. Um beijo para todo mundo, gente. Beijo, gente. Eu brinco, a gente não é empolgada com o livro, a gente é apaixonada mesmo pelo livro. Até mais, gente. Não, quando eu falei assim, tem que ter uma oficina para estimular a literatura, o livro. Não tem como fugir disso. Evangelização e comunicação é livro. É Então, verdade. A gente fez uma aqui no nosso encontro estadual do livro espírita, acho que foi 2018 ou 2019, né? Formação de escritores e formação de leitores. Foi muito bom, assim. Dali já saíram alguns se ensaiando. Gente, bom almoço. Gratidão, Thaís e Beth. Tá bom, querida. Obrigada igualmente. Beijo. É outro link Muito de bom. tarde, né, Jéssica? De tarde, outro link. Eu passo lá no... Tá bom? Tá bom, beijo, querida. gente. Até. Bom Tchau. almoço. Tchau, Bom gente. almoço.